A 16, ela pede para você verificar se a transformação da raiz x2 na forma trigonométrica é de fato cosseno de 3π sobre 2 mais seno de 3π sobre 2. Para isso, a gente tem que lembrar que um número complexo na sua forma trigonométrica, ele é visto como vetor. Se você simplesmente pegar essa raiz que está aqui, a raiz x2 é igual a menos 1, é você simplesmente colocar no plano de Argand-Gauss. Aqui é 0 para a parte real e menos 1 para a parte imaginária. Então, esse vetor está aqui. Na verdade, para quem entende o conceito, não precisa fazer tudo isso aqui de conta. Você já chegaria nesse resultado imediatamente só observando a posição do vetor. Mas vamos usar isso daí como, como uma revisão, né, de como que se chega naquela transformação trigonométrica se fosse uma outra raiz, né, se fosse um outro número. Aí a gente tem que lembrar que no plano de Argand-Gauss, você tem o eixo horizontal sendo o cosseno, onde a gente via na forma algébrica sendo a parte real. E o eixo vertical sendo o seno, onde na forma algébrica era a parte imaginária, né? Aí temos que lembrar lá de trigonometria, que da origem para a direita, o cosseno é positivo. Da origem para a esquerda, negativo. Da origem para cima, o seno é positivo. Eu coloquei errado aqui. O seno é positivo. E da origem para baixo, o seno é negativo, né? Então, a gente tem que ter essas informações para depois pensar em relação ao ângulo. Então, muito bem. Você tem o seu x2 igual a menos i. Se a gente for olhar na forma algébrica, a gente tem que a é igual a 0 e b é igual a menos 1, né? Então, para a gente sair da forma algébrica e chegar na forma trigonométrica, você precisa pensar em duas coisas. O chamado módulo, que é o tamanho da sua flecha, né? E o argumento, que é a posição que ela vai encontrar em relação aos quadrantes, né? Então, o módulo é dado, né? Quando a gente viu a construção do módulo, a gente viu que nasceu do cálculo da hipotenusa do triângulo, né? E para você achar essa relação, a gente usou a trigonometria no triângulo retângulo, porque na verdade, para a gente chegar a essas situações, nós construímos um triângulo aqui no plano, né? No plano de Argand-Gauss, que daí a gente trouxe o círculo trigonométrico. Então, muito bem, sabendo disso, basta substituir. Você tem que o módulo da raiz x2 é dado pela raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, que é a soma disso. E você chegou no resultado igual a 1. Agora, para você achar o argumento, você vai usar as razões trigonométricas do cosseno e do seno. O cosseno é o quê? É a parte real dividido pelo módulo, mas a parte real é 0. Então, o resultado dessa divisão vai ser 0. E o seno é o resultado da divisão da parte imaginária pelo módulo, mas a parte imaginária é menos 1. E o módulo é 1, o resultado menos 1. Agora, olha lá, pensando no ciclo trigonométrico. Qual é o ângulo em que o cosseno é 0 e o seno é menos 1? A gente conclui que é o ângulo de 270, que foi isso que ele percorreu desde a origem, não é verdade? Então, quando você olha lá na assertiva, ele não te dá ângulo, né? Ele te dá em π radianos. Então, você vai ter que fazer a transformação. Porque você tem o quê? Que o π radiano está para 180. E o ângulo que você achou está para 270. Então, multiplicando cruzado, esses dois números são divisíveis por 9, a gente simplificou, a gente concluiu que o ângulo é igual a 3π sobre 2. Conclusão da história. Você tem
que o seu número complexo dado por x2, ele é igual a 1 que multiplica cosseno de 270 mais i seno de 270. Só que 270 é a mesma coisa que 3π sobre 2. E o 1, ele é um número que se dissolve na multiplicação, não é? Então, ele é um elemento neutro. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Conclusão, essa assertiva é verdadeira. Não é verdade? E como acabou o quadro, eu vou ter que montar uma outra parte.